a todos, amém? Amém ou amém, igreja? Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor. Louvado seja Deus. É a primeira vez que eu me encontro aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Eu já conheci aqui alguns irmãos, né? Deus abençoe poderosamente. Abra comigo, por gentileza, segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 8. É o momento que você procura. Quero louvar a Deus pela vida dos ministros, tá bom? Deus abençoe nosso presbítero Cristiano, que me fez o convite. Louvado seja Deus. Eu não conheci 2 vezes. Vamos estar somando junto lá, pastor Denilson, Deus abençoe. A nossa irmã também, Deus abençoe poderosamente, o nosso presbítero. A matriz ali do bispo Jair, se encontra ali no Zé Pinim, perto da minha igreja. Por isso que já conheci aqui alguns irmãos e já estou conhecendo os demais. Amém? Deus abençoe a todos, toda a congregação. Para quem não conhece o Diácono Lucas, da Assembleia de Deus, a voz que clama no deserto. Amém? Fica localizado ali do lado do Zé Pinim. Louvado seja Deus, e Deus é fiel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: quando virá a mim a arca do Senhor? Uma pergunta. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda sua casa. Amém? Pode chamar o nosso assento em nome de Jesus. Meus irmãos, quero ser bem objetivo na minha oportunidade. Estamos diante de um texto que, na verdade, baseado em fatos reais, texto esse muito conhecido no nosso meio, dentro das congregações. Aqui vou falar de uma história linda, vou falar sobre a arca, que simboliza a presença de Deus, sobre a casa de Obed-edom. Antes de mais nada, não posso falar de Obed-edom antes de falar de Davi. Segundo Samuel capítulo 5, a Bíblia diz que Davi ele foi constituído rei sobre a cidade de Hebrom. A cidade de Hebrom fica na parte sudeste, ou seja, abaixo de Jerusalém, na parte sul da Palestina. Davi, aos seus 30 anos, ele começa a reinar sobre a cidade de Hebrom. Davi estava debaixo de uma grande promessa da parte de Deus. Davi, antes de ser rei, automaticamente Deus já estava forjando o caráter de Davi quando ele apacentava as ovelhas do seu pai. Aqui tudo nós conhecemos a história, quando Samuel chega na casa dele, ele observa os irmãos de Davi. Opa, acho que ele é rei. E quando Deus ele se apresenta a Samuel, ele vai dizer: Samuel, não olhe como homem vê, não olhe por fora, olhe por dentro. Davi estava onde? Davi estava no pasto, estava apacentando as ovelhas do seu pai. Antes de Davi ser rei, Deus já estava forjando o caráter de Davi. Antes de Davi ser rei, verdadeiramente Deus já estava trabalhando sobre a vida de Davi. É por isso que antes dele se tornar rei, ele já tinha comentado em suas falas que ele já tinha matado o leão e ele também tinha matado o urso diante daquelas guerras. Quando essa oportunidade de reinado chega sobre a vida de Davi, automaticamente o povo de Judá começa a se alegrar, porque eles entendiam que Davi era considerado segundo o coração de Deus, um homem sincero, um homem que se encontrava na direção de Deus, um homem que aonde ele colocava as mãos era abençoado, dava certo, louvado, porque estava na direção de Deus. Oh glória! Capítulo 5, a Bíblia diz que Davi se constitui rei sobre o povo de Israel, no caso Judá. Automaticamente ele vai sair da cidade de Hebrom e ele sobe para a cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém, quando ele chega naquela localidade, ele vai matar os inimigos chamados jebuseus. Quando ele mata todos os seus inimigos, automaticamente ele começa a dominar toda a localidade
da cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E conforme ele domina a cidade de Jerusalém, automaticamente ele começa a reinar naquele lugar, ele começa a conhecer mulheres, ele começa a conhecer concubinas, e daí ele começa a ter filhos, ele começa a construir famílias. Um deles é o chamado Salomão. Salomão ele nasce na cidade de Jerusalém. Só que entenda uma coisa por gentileza: quando Davi começa a obter aquela fama, toda aquela cidade circunvizinha, toda aquela localidade começa a entender que Davi é rei sobre também a cidade de Jerusalém. Os filisteus, que era um dos maiores inimigos de Israel no Antigo Testamento, começa a perseguir Davi. Os filisteus eles vão sair das suas localidades e agora tenta verdadeiramente cercar a cidade de Jerusalém. Só que esse fato vai chegar ao conhecimento de Davi. Davi automaticamente vai fazer uma pergunta para Deus, dizendo: Deus, será que o Senhor vai me dar esse povo para que eu possa matar eles? Será que os meus inimigos vão me vencer, ou eu mesmo vou vencer os meus inimigos? Automaticamente Deus se manifesta e vai dizer: Davi, eu vou pegar os filisteus e vou colocar sobre as suas mãos. Você não vai perder nossa guerra, você vai ganhar, porque eu estou contigo. Automaticamente Davi começa a matar os filisteus. Passa-se um tempo, os filisteus automaticamente se apresentam de novo adiante de Davi, diante de Jerusalém, porque a intenção dele era querer matar Davi. Automaticamente Davi vai fazer uma outra pergunta para Deus, dizendo: Deus, lá atrás os filisteus se apresentaram e eu consegui matar porque o Senhor me deu vitória, mas está aqui diante deles de novo. Eles querem tirar a minha vida, eles querem me matar, eles querem colocar um ponto final na minha história. Será que o Senhor realmente está comigo? Será que o Senhor realmente vai me dar também essa vitória? Automaticamente Deus começa de novo a confirmar para Davi, dizendo: Davi, os filisteus estão se apresentando de novo. Eu sei disso, mas diante dessa guerra também você não vai perder, você vai ganhar, porque eu estou contigo, fui eu que te escolhi, fui eu que te levantei, fui eu que te coloquei como rei sobre o povo de Judá, e diante dessa guerra você não vai perder, você vai ganhar. Davi mata os filisteus. Quando Davi começa a obter aquela fama, Davi automaticamente ele vai sair de Jerusalém. Ele vai subir a parte norte da Palestina. Quando ele sai da cidade de Jerusalém e chega a um determinado local, a intenção de Davi era pegar a arca da aliança, como os irmãos estão vendo ali, aquela arca dourada. Aquilo dali é algo simbólico, só que era uma caixa um pouco maior. Davi ele sai de Jerusalém e agora sobe Kiriat Jearim, o nome do local. Quando ele chega nessa localidade, ele vai se deparar com um homem chamado Abinadab. A arca da aliança estava dentro da casa desse homem. Qual é a intenção de Davi? Pegar a arca e trazer para Jerusalém. A cidade de Jerusalém mais à frente foi considerada uma cidade como centro da adoração. Por que você está dizendo isso? Porque a arca da aliança estava na cidade de Jerusalém. Salomão, quando ele vai ter a oportunidade de construir o templo, ele constrói o templo, a glória de Deus enche o templo, e a arca da aliança está no altar do templo. Por isso que a cidade de Jerusalém era uma cidade muito considerada, uma cidade muito bem vista. Os estudiosos apontam que o povo saía de longe da sua residência, da sua casa, e ia tão somente para Jerusalém para adorar a um Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Naquela época o povo não media esforço. Naquela época o povo não olhava para o tempo, se estava chovendo, se estava sol, se estava frio, ou até mesmo se estava calor. Eles tinham um objetivo dentro do seu coração: eu posso morar perto do templo, eu posso morar longe do templo, mas eu vou sair da minha residência e vou chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou adorar ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao glória, ao Deus que transforma a vida do homem. Glória! Só que antes de Jerusalém tomar esse grande conhecimento, essa grande fama, Davi sobe, sai de Jerusalém, sobe a parte norte, chega na casa de Abinadab. Então você pode estar dizendo: mas como é que a arca de Deus, a arca da aliança,
chegou ao ponto de estar na casa de Abinadab. 1 Samuel capítulo 7, irmão, vou entender muito bem. Naquela época existia um sacerdote chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram sacerdotes da casa de Deus. Só que pela sua conduta, Deus rejeitou, porque eles ofereciam fogo estranho. Automaticamente Deus vai matar a Ofni e Finéias, vai colocar um ponto final nessa história. A arca, que simbolizava a presença de Deus, estava no meio do povo. Só que quando Ofni e Finéias morre, diz o texto que os filisteus, olha só, 1 Samuel, estamos na segunda, 1 Samuel, os filisteus sempre perseguiam o povo de Israel. Os filisteus, no primeiro livro de Samuel, vai roubar a arca e vai levar para o seu território. Automaticamente o sacerdote, ele já era um homem idoso, já tinha uma idade avançada, ele estava na sua cadeira. Diz o texto que quando esse fato chega ao conhecimento do sacerdote, ele dizendo: sacerdote Eli, os seus filhos morreram. E vou te dizer mais, a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Aquilo dele foi um susto, foi um ataque na vida e no coração do sacerdote, ao ponto dele cair da cadeira e quebrar o seu pescoço. Porque ele entende que não somente foi aquele caixote, como os irmãos estão vendo, não foi somente aquele objeto que está no meio do povo, mas principalmente a presença de Deus. Glória! Como o sacerdote, ele entende que a presença de Deus, ela se retirou no meio do povo, automaticamente ele morre, ele quebra o seu pescoço. A Bíblia diz também que um dos netos do sacerdote Eli foi chamado como Icabô. Por que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus. Um detalhe muito interessante é que quando Deus ele vai convocar Jeremias, ele chama Jeremias e Jeremias está à disposição, dizendo: Deus, o que o Senhor disser para mim, eu vou fazer. Aí no capítulo 2 vai dizer para Jeremias, dizendo: Jeremias começa a clamar para o povo que se encontra morando na cidade de Jerusalém. Oh, glória! E diga para eles que como amargo é aquele que não tem a minha presença. É Deus dizendo: diga para o homem, diga para aquela mulher, que como amargo é, coisa horrível é aquele que não tem a presença. Oh, glória! O sacerdote ele morre, o seu neto e acabou, foi-se a glória de Deus. Aí os filisteus vão pegar a arca, preste atenção por gentileza. A Bíblia diz que os filisteus pegam a arca e vai levar para o seu território. Quando o filisteu chega no seu território, um é atacado pela doença, um é atacado pela hemorroida, oh glória, um é atacado por isso, outro é atacado por aquilo. Aí eles começam a entender: nós estamos sendo atingidos pelo próprio Deus, nós cometemos uma negligência, oh glória, nós cometemos um delito, nós cometemos um erro gravíssimo. Aí eles começam a chegar numa certa conclusão: vamos fazer uma coisa, vamos se reunir, oh glória, e vamos pegar essa arca de Deus e vamos levar para fora do nosso território, porque enquanto a arca de Deus estiver no nosso território, Deus vai continuar nos atingindo. Os inimigos entendem, é Deus que está nos ferindo. Eles vão pegar a arca e vão levar para fora do seu território. Quando a arca de Deus vai sair fora do território da localidade do povo filisteu, a Bíblia diz que essa arca vai estar localizada dentro da casa de Abinadab. A arca sai do território do povo filisteu e automaticamente vai para a casa de Abinadab. Naquela época havia uma crise religiosa por causa desses conflitos. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, deixaram a desejar. Eles morreram e a arca, que simbolizava a própria presença de Deus no meio do povo, foi tirada. Os inimigos levaram a arca. O sacerdote Eli, sabendo da situação, ele morre. O seu neto Icabô foi-se a glória de Deus. Olha só, irmão, a crise que estava ocorrendo naquela época. Aí a arca está dentro da casa de Abinadab. Diz o texto: durante 20 anos a arca estava dentro da casa de Abinadab. Oh glória! A arca
arca de Deus, a presença de Deus, estava dentro do lar do amigo de Abinadab. Aí começamos a entender que Davi, quando ele sai de Jerusalém e sobe a parte norte de Israel, chega na casa desse homem. Qual a intenção dele? Vamos pegar a arca e vamos levar para Jerusalém. A arca está há 20 anos na sua casa, Abinadab. Agora chegou o momento de eu pegar essa arca e trazer para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi vai pegar a arca. E o povo com os instrumentos, louvando daqui, está louvando dali, porque eles entendem lá atrás. Os filisteus tomaram a arca, mas a partir de agora a presença de Deus retornou no nosso meio. Oh, glória! Lá atrás o povo perdeu, mas hoje nós conseguimos pegar de volta a presença do Espírito Santo. Glória! A Bíblia diz que o povo com símbolos, com harpas, entre outros instrumentos, estão o quê? Alegres por causa da presença de Deus. Aí o povo está se alegrando, está alegre, está cantando, está louvando, está exaltando, está louvando o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Só que no meio do percurso, Abinadab, ele tinha um filho chamado Uzá. Esse Uzá, ele vai tocar na arca. E quando esse homem toca na arca, opa, Uzá morre. Uzá morre, falece. Davi, naquele momento, quando ele começa a entender que Uzá toca na arca e ele morre, Davi se entristece. Ele começa a entender: Uzá morreu, tocou na arca, morreu, oh glória, tocou na arca, faleceu. Davi está triste. Aí ele considera aquele local como Pés Uzá. Ele coloca uma homenagem a esse homem que tinha tocado na arca, e ele morreu. Só que naquele momento, quando Uzá morre, Davi automaticamente, aqui eu começo a entrar na pregação, Davi vai pegar a arca que simboliza a presença de Deus e vai levar para a casa de Obed-Edom. Preste atenção. A arca, quando chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz, não sou eu, durante 3 meses, a arca estava localizada na casa desse homem. E quando se passou 3 meses, a Bíblia diz que ele foi abençoado, não somente ele, mas também a sua casa. Oh, glória! Observe só uma coisa: a arca, como se encontrava na casa de Abinadab, a Bíblia diz que havia 20 anos. Oh, glória! A Bíblia não dá ênfase que a casa de Abinadab foi abençoada. A Bíblia não dá ênfase, oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus, que a casa de Abinadab, a família de Abinadab foi abençoada. A única ênfase que a Bíblia diz é que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, oh, glória, não somente ele, mas toda a sua casa foram abençoados. O que Deus quer nos ensinar nessa noite? A gente entende que o que chama a atenção de Deus não é o tempo de casa, até porque o evangelho não é carteira assinada. Oh, glória! O que chama a atenção de Deus é a tua perseverança. Sobre a sua vida, oh glória, não é você estando dentro da casa do Senhor 10, 20, 30 anos. É claro que nós temos um grande respeito com aqueles que têm mais anos, mais tempo na casa do Senhor, até porque já passou por diversos processos ministeriais, por diversos processos na sua vida. Mas só que o que chama a atenção de Deus é, por mais que a luta venha, por mais que a dificuldade se apresenta, mas você está dizendo: Deus, eu estou contigo. Senhor, está doendo, Senhor, eu estou chorando, mas eu estou contigo. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, não queremos sair do texto, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz sobre a igreja de Filadélfia, oh glória, o que chamou a atenção de Deus de acordo com a igreja de Filadélfia, porque Deus estava entendendo que naquela época, oh glória, a perseguição estava muito grande. Era cristão morrendo apedrejado, era cristão morrendo, aleluia, decapitado, era cristão morrendo ao fim da espada, como diz Hebreus.
próprio Deus, porque Deus ele vai afirmar nas suas palavras dizendo: igreja de Filadélfia, eu conheço as suas obras, eu coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém há de fechar. Glória, eu conheço a dificuldade que você está passando, mesmo com pouca força, mas não negaste o meu nome. Glória, Deus estava dizendo: por mais que você esteja com pouca força, por mais que a luta venha, mas você não desistiu. O Evangelho não é carteira assinada. Guarda isso no meu coração. O Evangelho não é carteira assinada. Diácono Lucas, eu tenho 40 anos de Evangelho. Respeito a sua história. Obviamente você tem mais experiência do que eu. Só que o que chama a atenção de Deus não é o tempo, é a sua conduta. A arca estava na casa de Aminadab. Quantos anos? 20 anos. A Bíblia não deu ênfase que a casa dele foi abençoada. Nós acreditamos, mas pela Bíblia não dá ênfase. Mas quando chega na casa de Obed-Edom, não estou falando 3 anos, estou falando 3 meses. Passou-se 3 meses e a casa dele foi o quê? Regrada de bênçãos. A arca muito mal chegou na casa de Obed-Edom e a casa dele foi abençoada. Glória! Glória! Sabe por quê? Porque Obed-Edom, ele se colocou à disposição de Deus. Ele entendeu, não adianta somente a arca estar dentro da minha casa. É necessário eu também fazer a minha parte diante de Deus. 3 meses. Muito mal chegou na casa dele e já foi abençoado. Muito mal chegou na sala, acredito eu. Muito mal chegou dentro da sua residência. E a bênção de Deus começou a chegar sobre a vida de Obed-Edom. E a casa de Aminadab passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4 e nada tinha acontecido. Glória! É Deus nos ensinando: permaneça até o fim e guarda a minha presença. O Evangelho não é carteira assinada. Oh, glória! Você pode ter milhares de anos de Evangelho dentro da igreja, mas vou falar uma realidade. Tem pessoas que estão anos dentro da casa de Deus, mas a presença está fora. Enquanto isso, muitos estão fazendo como Obed-Edom. Mal chega na casa de Deus e a bênção de Deus vem sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque está fazendo a parte dele diante do altar. A Bíblia diz sobre a parábola dos 2 servos. Um que já se encontrava bastante tempo trabalhando. Preste atenção. Um já estava bastante tempo, bastantes anos trabalhando. Ele vai receber o seu salário. E o outro servo que mal tinha chegado vai ganhar a mesma quantidade que ele estava há anos ganhou. Aí começamos a entender, se o que estava há anos trabalhando ganhou X, e o que mal chegou ganhou o mesmo valor que aquele que já estava fazendo há muito tempo, dá a entender. Parece que é uma injustiça, mas não. Porque o que já tinha chegado fez a parte dele. O que já estava lá, claro, fez a obrigação dele. Mas aqui a gente observa a diferença. O que estava há anos e o que mal tinha chegado, os dois ganharam a mesma coisa. É que nem Aminadab e Obed-Edom. Aminadab, 20 anos a arca estava dentro da casa dele. Aí quando a arca chega na casa de Obed-Edom, 3 meses é abençoado. De 20 anos para 3 meses, irmão, é muita coisa. Oh, glória! Então Deus está nos ensinando nessa noite. Faz a tua parte. Oh, glória! Faça como a igreja de Filadélfia. Você vai estar doendo, pastor. Está difícil para o meu lado, Está difícil para você. Está difícil para o ministério. Está difícil para todo mundo. Mas não olha para trás. Olha para frente. Olha para Jesus. Não adianta só você guardar a presença.
É você fazer a tua parte. Deus, guardei a presença no meu coração. E agora eu vou fazer a minha parte. Faz a tua parte. Isso que chama a atenção de Deus. Igreja de Filadélfia. Uma perseguição terrível. Mas uma igreja que olhou o cristão morrendo daqui, observou o cristão morrendo dali, mas ele estava dizendo: Senhor, estou com pouca força, mas eu vou continuar na caminhada. Aí Deus se manifesta, vai mandar o apóstolo João escrever essa linda carta para enviar essa igreja de Filadélfia. E quando essa carta chega, Deus estava dizendo: eu tenho te contemplado, eu tenho te analisado, tendo pouca força, oh glória, mas nunca negaste o meu nome. Uma igreja que foi elogiada não pelo tempo de casa, mas pela perseverança. Uma igreja que não foi elogiada por 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho. Foi elogiada porque fez a diferença. Deus estava vendo, Filadélfia está ali, em meia crise.